Não sei se foi, se não foi. Então, boa noite a todos. Retornando, o nosso assunto hoje é QFD, né? A gente fez toda a introdução ali sobre o assunto, falou, e agora a gente está trabalhando a explanação, trazendo um caso prático. Então, a gente está na ideia inicial, né, que é justamente como é que o cliente passa as necessidades dele, né? Então ele diz assim, o que é importante ali, o caso é do liquidificador, né? O que é importante? Ter força para girar, ser silencioso, fácil de lavar, e daí ele vai mencionar, né? O que ele menciona, né? Segundo a voz do próprio cliente, segundo a voz do próprio cliente que é colocado na casa da qualidade, menciona também a importância de cada um desses quesitos aqui que ele trouxe, né? Então ele diz assim, ser durável, qual que é a importância do ser durável? Para ele, 4, né? E daí ele diz assim, como é que é o seu produto e como é que é os produtos concorrentes. Então, assim, você consegue ver pela percepção do cliente a importância de cada um dos quesitos que ele trouxe na voz do cliente e também da sua empresa frente à concorrente. A gente já havia comentado, né? Então, o que vai acontecer na casa da qualidade? Os requisitos do cliente estão aqui, a importância está aqui, e aqui a avaliação ali competitiva com o cliente, está aqui no lado direito da casa da qualidade. Beleza. Aí nós vimos parado na hora do intervalo nesse ponto, que é justamente o quê? É o desdobramento, né, entre os requisitos do cliente e os requisitos técnicos ou funcionais, né, que é o quê? Aquilo que o cliente disse que é a expectativa dele, o que a empresa, né, o que a equipe, a engenharia ali, vai ter que estabelecer, como é que ela vai trabalhar para conseguir atender essas necessidades aqui dele. Então, é o que, como é que vai ser feito, né, o que e como vai ser feito. Tá? Aqui embaixo a gente até visualiza, já pode até visualizar, né? Que é o quanto, né? Que é a definição das metas e a avaliação competitiva técnica. Que daí o Davidson falou muito bem, né? A ideia da engenharia reversa, onde eu desmonto, digamos, um equipamento concorrente e vejo como é que é todo o equipamento, assim como eu faço diversos testes. Eu estou vendo a questão do silencioso, né, eu vejo quantos decibéis faz de ruído o meu em relação ao concorrente, né, vejo qual que é a potência do motor que é o meu, qual que é a potência do motor dos outros, né, e o Dersu falou que isso ocorria bastante nas guerras. Sim, na verdade, existe toda uma preocupação, né? A China, por exemplo, né, ela não tem ela não assinou um acordo em relação aos direitos autorais. Então, o que acontece? A China pega qualquer produto que você, ou qualquer produto que você, né, tenha, ou que queira e tudo mais, você diz assim para a China, é isso aqui. Eles vão lá e produzem, né? E no Brasil, né, existe toda uma preocupação, não só o Brasil, como diversos outros países, né? Você não pode simplesmente pegar aquele mesmo produto, né? Senão, você tem que tomar o cuidado, porque o produto pode estar protegido de uma série de patentes, né? Então, aquele mecanismo, quem fez foi tal empresa, né? Vocês sabem que daí a pessoa ganha royalties, né? Exemplo assim, que as pessoas dizem que a pessoa ficou riquíssima, né? Que é tipo aquele para abrir maço de cigarro ou de bolacha, né? Que você puxa aquela fitinha, né? Isso ali teve um inventor, o cara que inventou ali o negócio, né? Fez o registro daquilo, aquilo o cara ganha sobre cada um dos produtos que são comercializados, né? Você tem a patente dele. Assim como tem outros mecanismos, outras coisas que foram inventadas, que daí também vão pagando royalties, né? E às vezes a empresa tenta buscar um outro mecanismo, né? É só vocês pensarem assim, lembra das caixas de suco? A caixa de suco você levantava uma tampinha e daí você tirava o lacre, porque tinha preocupação também da contaminação, né? Então você levantava a tampinha e tirava o lacre. Aí o cara que inventou aquilo ganhava, né, um bom dinheiro. Não sei se é a mesma pessoa ou não, também nunca fui atrás disso, não está no meu métier, no meu dia a dia, né, trabalho. Mas aí vocês veem que depois o suquinho, ele vem com o quê? Com aquela tampa que você gira. Então aquele que tinha feito lá que arrancava, né, aí o pessoal tem um negócio para girar e abre a coisa. Aliás, não é interessante, se vocês forem observar, a Tetra Pak que faz todas as embalagens. Acho que hoje em dia até tem outras fabricantes, mas você via assim diversos concorrentes de suco, caixa de leite, de tudo quanto era embalagem, você olhava era Tetra Pak, né? Acho que hoje tem até outras assim, mas ela tipo assim, não importa de quem você comprasse, a embalagem era deles. Beleza.
Então, comentamos aqui, né? E vamos adiante. Aqui os requisitos técnicos, a gente chegou a falar sobre todos os requisitos técnicos. Eu tenho na voz do cliente, né, o que ele acha importante, vai mencionar o nível de importância dele, necessidades dele, e quais que são os requisitos técnicos para conseguir atender nessa voz do cliente. Tá? Aí o que é feito? Aí aqui, ó, desses requisitos, ele está lá na parte superior da casa, né, que é o como, ó, potência do motor, torque do motor, e eu tenho a questão da classificação dos requisitos, ó. Quanto maior, melhor, né, nominal, melhor ou menor. E daí eu tenho a relação entre um com o outro. Então, por exemplo, assim, ó, a questão, né, ó, o ruído sonoro com a potência do motor, né, e o quanto está relacionado, né? Deixa eu mostrar mais detalhado, eu botei com as imagens, ó. Como é que você faz? A ideia do telhado aqui da casa, né? Você justamente pega aqui, ó, tipo, de um aqui com outro aqui, né? Tipo a ideia de localização, quando você vai tentar identificar. Então você cruza, né, as linhas, melhor, cruzar as linhas. Né? Você cruza a linha e encontra. Então, por exemplo, aqui, ó, você cruza aqui, ó, essa com essa, ó. Aí você consegue ver, né, o cruzamento ali, né, a correlação entre os requisitos, entre potência do motor e, meu Deus, como é triste quando o professor é cego, e pico de potência do motor, né? E daí ele tem a simbologia, ó, negativamente forte, né? Aqui, ó, positiva, né? Que é justamente aqui. Então eu trouxe alguns aqui para a gente conseguir visualizar. Esse material também disponibilizei para vocês, que é, ó, potência do motor e pico de potência. Professor, por que não deu um enter, né? Era muito mais fácil, né? Enfim, tá? O material de vocês está bem direitinho, daí mostra aqui para ver a correlação ali dos requisitos. Por quê? Porque na hora que você vai atender os requisitos, às vezes um requisito está relacionado com o outro, e às vezes um requisito ele é inversamente proporcional ao outro, tá? Aí aqui, ó, que eu comentei com vocês, ó, eu tenho, né, uma simbologia para forte, média e fraca. Professor, se eu não quiser usar simbologia, se eu quiser utilizar números, excelente, tá? Dá para utilizar números, até fica fácil, né? Você pode utilizar 9, 3 e 1, aí coloca 9, 3 e 1. Como assim, né? Qual que é a ideia? A ideia é assim, ó, ruído em relação a ter força para girar, né? Ou, por exemplo, assim, ó, porosidade em relação a ser fácil de lavar. E aqui está a relação, tá? Essa relação quem vai fazer é a empresa. Isso aqui é só um caso hipotético, né? A empresa que daí eles vão definir ali qual que é a relação entre as necessidades do cliente e os requisitos técnicos, tá? Aí eles vão fazendo aqui para justamente você ter um norte, né? Beleza, ó. Aí ele vai trazer a importância, né, ponderada e percentual de importância. Então, assim, ó, ou eles chamam, né, de importância absoluta e importância relativa, tá? Importância absoluta porque ele vai trazer em valores e a importância relativa porque ele vai trazer em percentual, né? Então, aqui o que ele fez, ó? Ele fez assim, ó, 5, que é a importância que o cliente deu, multiplicado aqui pela relação entre os dois. Então, potência do motor, o quanto está relacionado com ter força para girar. Botaram fraco. 5 vezes 1. Ser silencioso, 3 vezes 1. 2 vezes 1 e 1 vez 3. Ó, aqui ele até mostra aqui do lado, né? Aí ele achou lá 31, né? Aí tem o 2 vezes 9 aqui embaixo que eu não tinha visto. Ó, 2 vezes 9 aqui, ó, que é muito forte, ou seja, ser econômico com a potência do motor. Então a potência do motor está relacionada a ser econômico. E daí ele fez com todos eles, tá? Achou ali os valores, ó, e daí ele consegue até dar um norte de qual que é a prioridade. Lembra da diagrama de Pareto? Aí consegue dar uma ideia da prioridade, tá? Ó, até ele já mostrou aqui, ó, em relação, né, ó, estanqueabilidade da base, torque do motor, pico de motor, né, os requisitos funcionais ali em termos de percentual, tá? Bem interessante ali para visualizar, ó, que aqui ele mostra, né, ó, 18%, né, estanqueabilidade. Depois, 15% torque do motor, né? Tô vendo com base num e no outro aqui, tá? Aí é os pontos a serem trabalhados. Ah, na aula que vem,
eu vou detalhar com vocês ali do modelo Cano, e daí vocês vão ver que lá no lado direito ali da casa da qualidade, a gente pode pegar ali, com base no modelo Cano, ali a respeito, né, dos atributos, tá? Mas a gente vai comentar na aula que vem. E a gente faz ainda, dá para trabalhar o modelo Cano e mostrar eles aqui no QFD. Aí aqui, ó, requisitos técnicos, né? Esses requisitos são o quê? É a empresa, né? Tá lá na base da casa da qualidade, as medições que são feitas em cada um, tipo assim, a nossa empresa e as concorrentes, beleza? Ó, então, nossa marca, né, ó, que daí tem os pontinhos, daí foi feito a linha, né, para unir ali a situação, e os concorrentes. Então, assim, né, que tem até bonitinho com as figurinhas, né? Então, tipo assim, avaliação de 1 a 5, como se fosse a ideia da escala Likert, né? De 1 a 5, tipo de 1 a 5, né? Enfim, de 1 a 5, então o cara satisfeito ou menos satisfeito. Ah, professor, eu quero utilizar de 1 a 10. Beleza? Né? Aí você consegue fazer alguns ajustes, né? Que daí você consegue ver ali um maior distanciamento, uma maior classificação. Tem que ver se o cliente também consegue perceber essa distinção grande, né? Mas beleza, ó. Aí você tem a marca A, como é que tá a marca A, ó, né? Segunda análise técnica, né? A marca B, né? E a marca C. A marca B é amarelinho, né? Que tá, a cor não, senão a cor não fecha. Beleza. Aí aqui, a ideia do benchmark, né? Que é fazer ali uma pesquisa ali, a potência do motor, o que seria o ideal, né? E você trabalhar daí com a ideia de ideal. Então, e aqui também ele traz a unidade de medida utilizada para que você consiga fazer essa mensuração, né? O que seria ideal, o que vai, qual que é a unidade de medida, tá? Aí, com isso, o que a gente fez? Com isso, a gente tem agora a casa da qualidade aqui, ela completinha, ó, né? Ficou bem bacana. Eu acho que talvez quando a gente tenha começado a conversar, o pessoal falou assim, meu Deus, mas agora quando você vê, você fala assim, meu, super, super claro e super tranquilo, né? Voz do cliente, aqui os requisitos técnicos, aqui o cliente colocou, desculpa, eu estou falando, mas estou mostrando aqui, ó. Aqui, ó, a voz do cliente, os requisitos técnicos, a importância que o cliente deu, que ele mesmo disse na pesquisa, e o que ele disse em relação à sua marca e dos concorrentes. Aqui, a avaliação técnica. A Maria disse que no começo foi complicado, mas que agora ficou como no começo. Ah, aqui os valores-alvo, né, e a importância. E aqui ele faz a relação ali entre os diversos requisitos técnicos, tá? Assim, ó, é claro, que nem eu comentei com vocês, né? Aqui a ideia é justamente assim, ó, você tem, né, a expectativa do cliente com diversos ali requisitos que ele exige e a empresa, a engenharia tentando desdobrar ali essas necessidades do cliente ali nas características, né? O que é importante ter, o que vale, o que não vale e como é que ela é vista frente às concorrentes. Então, assim, ó, se é uma ferramenta, né? Você dentro da indústria, você utiliza justamente para comprovar, né, a necessidade de você fazer alguns ajustes no projeto, fazer algumas alterações, assim como demonstrar que em outros pontos você está no caminho certo, né? Você imagina que você está numa baita indústria, que nem é o caso, por exemplo, contam que a Embraer ela chega a ter outras aeronaves, fez todo o processo que o Davidson falou, de engenharia reversa, avaliar, verificar, né, o que o cliente quer, então ela também trabalha com isso aqui, General Motors também trabalha, né. Agora, é claro, às vezes a gente está falando de prestação de serviço, uma empresinha bem pequenininha, que às vezes é o cara e mais um funcionário. Aí ele não vai fazer toda, né, poderia, vá, beleza, né? Mas ele assim, ó, ele está no dia a dia à frente do cliente, ele está conversando com o cliente, né? Então ele vai, beleza, pode fazer, documentar, show de bola, mas às vezes é capaz ele fazer isso aqui até de certa forma tacitamente, né? Por quê? Porque ele tem o contato. Então ele faz algum ajuste, muda um pouco a questão da prestação de serviço, viu que não ficou legal, aí ele ajusta novamente. A ideia é que à medida que a empresa vai crescendo, você tem que
você tem que estabelecer, né, uma hierarquia, como é que vai funcionar. Nem todo mundo vai ter que ir direto no presidente da empresa, porque antigamente o cara ia direto no dono da empresa, fala, olha, preciso de um aumento, preciso fazer isso aqui, preciso não sei o quê. Só que se a empresa começa a crescer e você tem diretores, tem gerentes e tudo mais, não faz sentido se o cara te procurar lá que é o presidente da empresa. Por quê? Não estou falando por mal, mas o que acontece? O presidente ele vai ter diversas decisões a tomar. Se ele está muito no dia a dia da empresa, ele não vai conseguir fazer. Então, assim, ó, depende muito do sonho de cada um, né? Que eu digo assim, você como empreendedor, onde é que você quer chegar? Eu tenho pessoas que eu conheço, que o cara tem, assim, um restaurante gigante, top, show de bola aqui da cidade, que é muito legal. E esse cara, com certeza, ele podia ter 6, no mínimo, 6 restaurantes. E o cara tem potencial, tem grana, tem dinheiro, tem tudo. Só que ele fala assim, ó, Rafael, cara, tipo assim, ó, me dá trabalho. Imagine eu ter 6. Por quê? Porque ele está no dia a dia do operacional. Então ele pensa assim, ó, se eu tiver mais 6, eu vou ter um monte de trabalho, né? Agora, dependendo da pessoa, você vê que a mentalidade é diferente. Pega o cara do Wise Up lá, que era de sistemas e tudo mais, ele pensa assim, ó, cara, eu tenho que bolar tipo a ideia do template, é um template, isso aqui está funcionando. Esse modelinho de negócio está aqui, ó, tá rodando, agora eu vou replicar isso aqui. Aí, digamos assim, ó, às vezes o cara até pode ganhar, digamos, um valor, ele pode ter uma margem um pouquinho menor, só que ele consegue expandir aquilo num tamanho gigante, com várias unidades, então o cara se torna. Vocês sabem, o cara do Wise Up lá, o cara se tornou bilionário, né? Vendeu lá o Wise Up, depois parece que o Wise Up perdeu um pouco o mercado, parece que ele ia comprar, ou comprou o Wise Up de novo, é aquele do, acho que é Orlando Magic, né? Ah, Orlando, é do time de futebol, do Orlando ou de Miami. E de Orlando City, né? E alguém comentou alguma outra coisa antes? Deixa eu só voltar aqui no chat. Tem algum programa informatizado que faça isso de forma mais rápida, né? Só colocar os dados e ele monta todo esse esquema. Tem. Na verdade, tem. Não, mentira, não tem não. Não, tem vários programas que você pode utilizar, né? Só que assim, ó, o que eu vou dizer, Maria? Que eu vou dizer assim, ó? Ah, tem aqui. Você consegue fazer ele para automatizar, ninguém precisa ficar maluco aqui com a questão da numeração, multiplicação, da qualquer planilhazinha do Excel ele vai fazer. A ideia é muito, digamos assim, ó, ah, de você compreender ou de você estabelecer ali qual que é a relação. E daí isso vai muito do, digamos, do conhecimento técnico para resolver, que daí é onde a pessoa também ganha dinheiro, que é o profissional que conhece da área, né? O que eu verifico é que tem, por exemplo, muitos dos sistemas que você desenvolve, à medida que a empresa vai crescendo, os sistemas vão sendo desenvolvidos. Então, com certeza, deve ter um sistema que tem isso aqui. Assim como tem o sistema, né, toda a questão do RP, e daí depois outros sistemas que trabalhavam, inclusive alguns que eram acoplados juntos ao ERP para fornecer uma quantidade ainda maior de relatórios. Hoje em dia, o próprio RP já trabalha, muitos RP já trabalham com a ideia do Balance Scorecard. Lembra que a gente trabalhou em OSM a respeito do Balance Scorecard? Quando eu trabalhei numa empresa de consultoria, o que acontece? Eu visitei, por exemplo, a Marco Polo tinha toda a ideia do Balance Scorecard no Excel, né? A preocupação deles era justamente assim, tá, mas se alguém mexer alguma coisa, alterar, claro que estava com as células, né, bloqueadas, né? Mas se alguém mexer alguma coisa, não sabe quem foi que mexeu. Então você justamente vai para um sistema para que isso não aconteça. Então o que eu queria dizer assim, dá para trabalhar isso aqui no Excel? Dá, eu vou mostrar para vocês, né? Ah, professor, mas eu achei super legal, eu acho que devia ter um sistema, e se não tiver um sistema, eu vou criar, beleza? Né? Dá para, não dizer assim para você criar para você, digo você criar para comercializar e ganhar dinheiro, beleza? Né? Então tá, ó, vimos aqui toda a questão da casa da qualidade, né? Então o cliente bota ali os requisitos dele, a avaliação do cliente, aqui, né, a própria engenharia, e aqui a gente viu a relação entre eles. Ok, né? A gente já está concluindo, na verdade. Então, aqui, ó, aqui acontece assim, ó, compreensão ali, se a compreensão do cliente, né? Se o cliente acha que não está ok, a engenharia acha que não está ok, né? Beleza, então significa que
foi compreendida a voz do cliente, né? E se o cliente acha que está ok a engenharia da empresa acha que está ok, beleza, então, realmente, né, cliente e engenharia estão falando a mesma língua. Agora, se engenharia acha que está ok, né, e o cliente acha que não está ok, então é justamente assim, ó, quando a empresa lança o produto, né? O produto vai para o mercado, tipo, a engenharia disse assim, ó, tá beleza, tá. Nossa, nunca vi uma coisa tão linda que nem essa. E o cliente olha e fala assim, cara, isso aí não tá legal. E reclama, né? E daí essa reclamação para a empresa é uma surpresa, uma reclamação surpresa. Por quê? Porque ela imaginava que a coisa dela era a coisa mais maravilhosa da face da Terra, né? E o cliente disse que não, tá? Ou situações onde o cliente acha que está ok, para o cliente já está perfeito, mas a engenharia quer colocar mais um botão, quer botar uns negócios a mais, né? Que depois a gente vê assim, alguns programas de televisão assim que os caras fizeram um carro com uma quantidade de botão ridícula, assim, que tipo sem necessidade, né? A engenharia acha que ainda não está bom, que ainda tem que aperfeiçoar, botar algo a mais, e o cliente fala assim, não, cara, o produto já estava ok. Aí vai ter o quê? Vai ter um desperdício, né? Vai ser um trabalho desnecessário, ou vai ser um investimento ou um gasto que para o cliente não vai ter relevância, não vai ter valor. Então, essa ferramenta aqui, ela buscou justamente o quê, né? Fazer um desdobramento entre os requisitos, a necessidade do cliente, né, com as especificações técnicas, né, para que justamente, né, não haja essa situação aqui de uma divergência entre o que o cliente espera e a engenharia apresenta, né, para que não tenha nem reclamações surpresas e nem desperdício do trabalho desnecessário. Beleza, essa é a nossa conversa a respeito da ferramenta QFD, e o que eu quero mostrar para vocês, e eu postei lá para vocês também, é o seguinte, ó, eu coloquei aqui no Excel, né, isso aqui é um outro exemplo, isso aqui não é de minha autoria, né? Agradeço a pessoa que fez a planilha do Excel. Eu só fiz algumas pequenas alterações. E ele apresentou a casa da qualidade com os fatores de entrada, e daí ele traz um exemplo que é, digamos, o desenvolvimento de um violão, né? Aí ele fala assim, ó, o que é os requisitos, né? E agora eu vi que está escrito requisitos aqui errado, né? Os requisitos ali dos clientes, né? Peso, som, né? Ele diz assim, tem que ser bonito, tem que ser agradável, confortável para tocar, resistente, né? A questão da regulagem, uma fácil regulagem, e também é necessário que tenha conexões para botar ele na caixa de som. Tipo assim, é um violão, mas eu consigo conectar numa caixinha de som para poder tocar, né? Aí aqui, ó, como é que é, a mesma ideia, né? A importância, e aqui como é que são os requisitos da qualidade, né? Com base nos requisitos técnicos, né? Da empresa. Então ele diz, ó, para atender isso aqui, eu tenho, né? Material, o revestimento utilizado, a pintura, o tipo das cordas, o design, né? Porque é questão de bonito ou estético, afinador embutido, a questão da caixa acústica, né, para como é que vai sair o som, já que tem a questão do som, né, o braço também vai influenciar ali, né, madeira, posicionamento das cordas e o captador do som. E daí eles criaram, então, uma casa da qualidade, né. Então eu tenho, ó, que daí é onde a Maria tinha perguntado se a gente já tinha prontinho, né. Então aqui, ó, os requisitos do cliente, né, isso aqui tudo pode editar, né, aqui ele vê que ele puxa a planilha do Excel, ele puxa lá da outra aba, né? Ele puxa aqui da aba fatores de entrada. Ó. A importância que foi trazida e aqui em relação ao concorrente. O que ele utilizou foi o seguinte, ó, é que aqui a numeração, na relação do que com como, ele não usou a relação 1, 3 e 9, nem 1, 5 e 9. Ele usou a relação 1, 2, 3. Lembra que eu falei que dependendo, você tem algumas alterações? Então é assim, ó, por exemplo, ó, peso com o material, né? Qual que é a relação? Relação máxima, 3, né? Material com ser bonito ou estético, relação 2. Conexão com caixa de som com material, 1. Ou fácil regulagem com material, foi colocado como não relevante, né? Com o símbolo 0. E com isso, ele foi fazendo cada um dos requisitos, aqui o como, dos requisitos técnicos, com
né, o que o cliente disse. O cliente fez análise da empresa com outros dois concorrentes, e aqui em cima, ó, quer ver, ó, ele mostra aqui em cima a relação de um com o outro, ó. Lembra que a gente falou? Ó, tem a relação aqui, ó, material com tipo de cordas, material com design, né? E aqui a relação que existe entre eles, ó. E aqui ele tem uma explicação, ó. Relação direta, forte, foi utilizado X, fraco foi utilizado Y. Se tiver uma relação inversa, ou seja, quanto maior um, menor o outro, né? Se for essa relação inversa, D, forte, e fraco, E, né? E daí depois, aqui, ó, na relação, né, do o que com como, ele utilizou, ó, forte, médio, fraco. Tá mencionando aqui, ó, que é essa relação que a gente aparece ou visualiza aqui, tá? Perdão. Então, a gente viu o telhado, a gente viu os requisitos da qualidade, requisitos do cliente. Ele fez uma análise, né, interna, análise técnica, em relação a cada um dos pontos aqui, ó, material, pintura, tipo de cordas, a empresa em relação aos seus concorrentes, tá? E daí ele traz a ideia das metas, né? As metas aqui ele vai especificar o que vai ser. Então, aqui ele só trouxe em relação a, tipo assim, a resistência, quilogramas, né, por metro quadrado, e a distância, mas ele vai estipular qual que é a meta. E aqui, ó, a planilha não trouxe, então eu coloquei a importância absoluta e a importância relativa. Como é que eu fiz a importância absoluta e a relativa, né? Você vem aqui, né? Assim, ó, como é que é feita essa soma, né? Posso até apagar aqui, de curiosidade. Só tem que enxergar. Ó, quando você quer fazer, né? Você tem a função assim, ó, soma produto, tá? Soma produto, ó. É bem fácil. Soma produto. Aí você bota assim, ó. Se clicar aqui nesse Fzinho aqui, ó, ele vai mostrar a ideia da fórmula, né? Então você bota assim, ó, essa matriz, né, para multiplicar por essa e fazer o somatório. Então você põe assim, ó, e ele já faz o somatório, tá? Bem fácil. Aí depois você pode pegar, depois, né, se fizer o bloqueio das células, pode botar para cá e arrastar. Eu, na verdade, fiz soma produto e joguei para cada um dos lados aqui. Mas assim, você não precisa fazer assim, esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, né? Tem uma função chamada soma produto. Aí fica bem fácil, tá? Beleza, é claro, se você quiser pegar hoje essa planilha aqui, ela já está prontinha. Então, basta você mudar os valores, mudar as informações, ele já vai fazer a multiplicação, tá? Ele vai fazer automático, ele tá fazendo a multiplicação. E a importância relativa, o que é? A importância relativa, ele vai pegar esse somatório e vai fazer, né? Tipo, somatório dividido por 48, somatório dividido, e ele vai achar em percentual. Aqui eu não coloquei, mas eu até podia botar assim, quer ver, ó? Percentual. Aí ele mostra, ó, qual que é mais importante. Tá aqui, ó, 19%. 19% apareceu aqui no primeiro momento a questão da geometria e da caixa acústica, tá? É o que apareceu com mais importância. Também, dependendo, os autores falam assim, ó, que a pessoa deveria fazer assim, ó, verificar aqui, ó, o que ele teve, ó, quer ver, ó? O que ele teve aqui, ó, como importante, ó, a empresa está com 1, mas olha o concorrente está com 5, tá? E olha qual que é a importância aqui, ó, do cliente e a relação do como, é a importância máxima, né, ó. E aqui também, ó, né, a empresa e o concorrente está com 5, ó. E daí você justamente vai estabelecendo as prioridades do que você vai trabalhar, né? É claro, eu deveria ter pintado a tela em cima, que daí você vê ali, ó, a questão, né, da questão do violão, da questão da geometria, da caixa acústica e do braço, né, dos requisitos técnicos como sendo muito importantes. E daí você vai fazendo outras análises ali, outros pontos que são importantes e que a empresa pode estar também com, né, pontos ali a serem melhorados e aprimorados, né? É a questão do requisito do cliente com desdobramento. Legal? Senhores, deixa eu tirar aqui da apresentação. Daí aqui ele traz também a questão dos indicadores, ó.
e daí ele já fez o cálculo dos indicadores aqui, ó, como exemplos, né? Gráfico de análise dos concorrentes em relação ao requisito e qualidade do projeto, em relação ao requisito clientes, né? E traz alguns pontos aqui bem legal. Essa planilha eu disponibilizei lá para vocês. Ela tem ali a questão do QFD. Achei bem bacana para trabalhar. Vou parar de gravar, a gente vai conversar mais, tá?